Senhor. Feliz a nação cuja o Deus é o Senhor. Feliz a nação onde há cobertura espiritual. Satanás não irá roubar o poder da nação nas mãos do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu estou feliz, primeiramente porque estou viva. Quem está feliz porque está vivo? Talvez você não entendeu no meio da angústia, da dor. Você vai dizer, por que eu estou vivo? É porque vai ter oportunidade de dar uma virada. Então eu estou feliz por isso, de poder deixar Deus continuar escrevendo a minha história. Pode sentar, gente. Segundo, quero agradecer aos pastores dessa casa, que com tanto amor me acolheu, com tanto amor me abraçou. E está calor aqui, mas a gente vai. Agradecer ao meu pastor, hoje eu estou sendo privilegiada. Vou pregar perto do meu pastor. Perdi ele de novo, tudo bem, meu pastor está internacional, acabou de chegar da Argentina. Está falando meio espanhol, portunhol? É isso não, né? Ajuda aí, universitário, ele fica olhando para mim, não risada e não responde. Meu pastor está falando espanhol, gente. Não está nada. Bom, eu vou falar primeiro do meu material, porque depois eu não vou falar mais. Tá bom? Nós temos camiseta. Deve ter uma semi-joia lá, não tenho certeza. E nós temos a Bíblia. Essa Bíblia cheia de brilho aqui. Se você quiser contribuir com o ministério, vai estar lá fora depois. Tá bom? Aí, como hoje tem bastante gente, eu vou tirar foto primeiro. Vou tirar com todos. Fechou. Mas primeiro, eu vou tirar com aqueles que adquiriram o ministério. Eles vão dar um papelzinho para você não precisar enfrentar uma fila extensa. Concorda? Eu sei que não. Mas está tudo. Livro de 1 Samuel. Quem está feliz com Jesus? Quem está triste com Jesus? Olha, tem gente que está. Meu Deus do céu. Se você está triste com Jesus, você está ruim, hein? Tem criança sentada em cadeira aí? Criança? Adolescente? Abaixo de 30 anos? Vem aqui, ó. Para dar espaço, que tem um monte de gente lá fora ainda. Vem até. Acabou? Acabaram os seus mancebos? Livro de livro de 1 Samuel, capítulo 37, capítulo 17, o verso é o 32, e diz assim, ó, Davi contra Golias, e disse, é cumprido, né? Eu não enxergo. Já achei um caminho. Tô falando. Tá, eu me ajeito aqui. Você está falando que não. Que ninguém, Davi está dizendo, que ninguém desanime por causa dele. Ele que? Gigante, gente. Chega comigo aqui, vou pegar sozinha. Vamos voltar? Davi contra Golias. Davi está dizendo para Saul que ninguém desanime por causa dele quem? O teu servo quem? Irá e lutará contra esse filisteu. Eu quero dizer nessa noite que você tem a unção para derrubar gigantes. Seja profeta para o teu amigo e diga, você tem unção para derrubar gigante. E é baseado. Quando nós começamos a ler a história bíblica, nós encontramos
muita relevância nas atitudes que devemos tomar mediante as lutas da vida. Nós encontramos pautado na palavra um Deus que Ele escolhe os improváveis, escolhe os improváveis para fazer coisa extraordinária. Não, talvez você não entendeu. De repente você está olhando para você e está dizendo: eu não sou nada, eu não tenho ninguém. O Eterno está dizendo: você é apenas um improvável. E se você se colocar à disposição, sou eu quem vou fazer por você. Eu vim de uma família improvável. Eu vim de uma casa aonde... Eu posso prender meu cabelo, gente? Eu vim de uma casa, vai ver que é psicológico, não é? Às vezes é. Pronto. Às vezes é psicológico, pastor, então a gente tem que dar resposta para o cérebro. Eu vim de uma casa que o maior dos gigantes que existia era a falta de Cristo. Eu não conheço a geografia da cidade de Santos, mas talvez você chegou aqui dizendo: olha, na minha casa é brigas, divisões, nós familiares não se damos bem com o outro, no meio de tantas discussões. Eu quero morar num lugar privilegiado. Se eu pudesse, eu ia morar num condomínio fechado para quando ninguém entrar sem avisar. O problema não é a casa, é a falta de Jesus dentro dela. Porque onde tem Jesus tem milagre, onde tem Jesus tem resposta. Não adianta você ter uma casona boa. Eu sou a favor de casa boa, mas não adianta você ter uma casa boa e não ter a presença de Jesus dentro dela. Essa história, dentro da minha casa existia um Golias chamado os vícios da bebida. Meu pai era um homem alcoólatra, um homem que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia, um homem que praticava a violência doméstica sobre as nossas vidas. Porque às vezes nós pensamos que a violência doméstica, quando fala contra a mulher, a gente pensa que é sobre esposa, mas é sobre um contexto geral dentro daquela casa. O meu pai, ele negligenciava o maior poder que ele tinha, que era o poder de sacerdote do lar. Essa palavra eu estou liberando para você, homem. Você não é um fracasso, você não é um Zé Ninguém. Deus te deu a responsabilidade de ser o sacerdote da tua casa. Quantas das vezes eu vejo homens, mulheres, mas agora especificamente para homem, brigando por causa de cargo, dizendo: se eu não for diácono, se eu não for presbítero, eu não faço nada. Querido, você tem a unção de sacerdote, a unção de cuidar da sua família, a unção de ser um mantenedor, tanto físico como espiritual, da sua casa. Essa responsabilidade é sobre você. O meu pai não enxergava essa responsabilidade. Meu pai, ele se preocupava em ser alegre para os de fora, e em contar, posso usar o nome piada? Já usei, né? De contar piadas, contar historinhas de humores para as pessoas da rua. Mas em casa ele era rude, em casa ele era bravo, em casa ele era um homem violento. Eu lembro do meu pai em algumas cenas, e eu vou falar apenas também algumas delas, tem muitas cenas, eu vou falar algumas delas. Eu lembro que o meu pai, ele me pegava criança e levava na entrada da feira da cidade. Ele entrava no bar, o bar ficava como está vocês aqui é a rua da feira. Ele entrava no bar, e é interessante que às vezes, hoje, agora, a pessoa está com 1 quilo na mão e tem dificuldade de ofertar. Perceber que a pessoa que bebe o pinguço, ele não pensa em pagar um outro corote para outro. Nós precisamos mudar a igreja. Precisa sair isso de nós. Nós precisamos ser liberados para abençoar. Porque enquanto nós não estamos abençoando, o mundo lá fora está amaldiçoando. O meu pai ficava bebendo com os amigos. Eu, criança, saía no meio da feira para catar os legumes, verduras, sobras daquilo que jogavam no chão, para mim colocar na mesa da minha casa. Meu pai, ele, por ser um desavisado, ele esqueceu da saúde básica que tinha que ter num lar. Entupiu o banheiro. Nós morávamos num quintal que tinha 7 casas. Entope aquele banheiro, o mecânico, alguém, sei lá, vai ver, abre
uma travessia de água para passar. O meu pai não teve coragem nem de tapar aquele buraco. Eu lembro que uma vez eu estava almoçando com a minha mãe cabeça baixa, triste, porque toda mulher casa com projeto, casa com sonho, e casa principalmente para ser feliz. E a minha mãe ali de cabeça baixa, triste, e quando eu estava comendo, eu olhei naquela vala, está subiando isso aqui? Eu olhei naquela vala e tinha fezes com vestígio. Eu não ligo, mas olha, não está subindo? Ah, mais perto, obrigado, pastor. Estou falando de ajuda. É que eu tenho voz muito rachada. Quando nós estamos almoçando, eu e minha mãe, eu olho para aquela vala, e naquela vala está passando fezes, com alguns vestígios de carne. O que nós estávamos comendo era só arroz. Eu olho para minha mãe, com lágrimas nos olhos, e falo: mãe, esse cocô não é nosso, porque faz tempo que a gente não come carne. Eu sabia o que era uma verdadeira pobreza. É por isso que a maioria dos cultos que venho, embora sejam coisas simples, eu sempre peço para a igreja somar comigo, em alimentos, muitas das vezes em produtos de higiene, porque a pior coisa que tem é quando Satanás tira a dignidade de alguém. Quem sabe quando eu falo, alguém ri. Quem sabe quando eu falo, alguém acha engraçado. Engraçado porque você não passou por essa dor. Engraçado porque não faltou no teu prato. Engraçado porque você teve que dar para tua filha. Mas para mim, como criança, me trouxe sequelas que há mais ou menos 4 anos atrás, não, há 1 ano atrás eu estava na feira, fazendo um trabalho juntamente com o meu pastor, e de repente eu paro na feira, sem motivo, adulta, uma mulher que hoje trabalha, e sem motivo eu paro na feira e começo a baixar a pegar legumes. Memórias afetivas. Eu não sei quais memórias afetivas você tem. O que eu sei é que Deus chegou aqui hoje para curar essas memórias. Aí, esse homem rude, a minha mãe, ela vai conquistando a independência financeira. Ela acredita que para conseguir a sua liberdade, ou alguns momentos de felicidade, ela começa a trabalhar. Ela acha um serviço de doméstica e ela começa a trabalhar. A patroa dela, uma mulher maravilhosa, ela leva no aniversário da minha mãe. Minha mãe nunca tinha comemorado nenhuma festa, pelo menos que eu tivesse visto. E no aniversário da minha mãe, ela leva uma lasanha de presente para minha mãe. Quando a mulher sai, meu pai toma aquela lasanha da mão da minha mãe e faz cocô em cima da lasanha para nós não comermos. Dores de rejeição, dores de palavras ofensivas. Eu chegava em casa sendo alfabetizada, com a minha folha de papel de desenho, e quando eu chegava para mostrar para o meu pai ou para minha mãe, eles diziam: sai para lá, você fala muito, você é bagunceira, eu sou colérica, mas naquela época a gente não sabia que era isso, né? Você tem um temperamento efusivo, você gosta de ocupar o espaço, e me colocavam para fora, e ficavam ali dentro brigando, e eu sentado no quintal sozinha, sou filha única, olhando para aquele desenho. Num dia, eu tenho uma amiga, eu tenho o quê? Ela é minha amiga hoje, até hoje. Eu tenho uma amiga que o pai dela, quando eu passava com ela da escola, nós duas íamos junto, o pai dela ficava na calçada esperando ela. Quando ela ia se aproximando, ela ia correndo, abria os braços e abraçava o pai dela. O pai dela colocava ela em cima dos pés, dizia: ainda bem que você chegou. E brincava com ela, e eu ficava olhando e eu sonhava com aquilo. Eu sonhava em viver a experiência do abraço de um pai. Eu sonhava em viver a experiência de pisar em cima do pé do meu pai andar dos meus pés. Aquele homem, talvez sentindo a minha fragilidade, quando eu chegava, ele fazia a mesma coisa para mim. Ele olhava para o meu desenho e dizia: que desenho lindo, que bom que você chegou. Colocava nos pés dele, andava comigo, e quando ele conseguiu a minha confiança, ele me explicou. Eu enfrentei a dor da pedofilia. Uma criança indefesa, uma menina que queria ser amada, que queria receber o calor
de um pai. De repente eu me deparo com a dor de um homem pedófilo, que durante 4 anos me acorrentou naquele relacionamento. Se é que uma menina de 8 anos saberia relacionamento. Aquele homem, ele me usou como uma mulher adulta, e eu não tinha aonde e nem para quem contar. Eu quero avisar os pais que estão aqui nessa noite. Seja você o referencial da vida da tua filha. Que quando tua filha olhar para você, ela tenha orgulho do homem que a mãe dela escolheu para casar. Que você seja o homem que leve ela a comer pipoca na praça, que leve brincar no jardim, que você seja o primeiro homem que leve ela jantar fora, que dê um anel, que dê um buquê de flores, para que a sua filha não cresça como eu cresci, deformada, mendigando amores. Talvez você está achando que ser homem é sentar no sofá e falar: filha, pega um copo d'água. Ô mulher, já está pronta a comida? Vai buscar no chinelo. Isso é ser covarde. Ser homem é aquele que traz amparo, aquele que para e diz: como foi teu dia da escola? Como que você está hoje? Ah, querido, eu estou levantando hoje sacerdócio. Estou levantando homens que estão entendendo, dizendo: eu não posso ficar na letargia de ter apenas o sexo masculino, mas eu tenho que exercer a minha masculinidade dentro da minha casa. E você, mulher, e você, não ocupa esse lugar não. Não é seu. Não. A mulher, ela nasceu para ser leve. Glória a Deus. A mulher nasceu para ser feliz. A mulher nasceu para brilhar dentro do lar. Não, a mulher nasceu para tirar essa cara brava que você tem, e quando o marido chegar, você tem um sorriso. Se você costuma pôr a dentadura no copo, corre, põe a dentadura. A hora que ele chegar, você espera ele com um sorriso. Não, esse negócio a gente é tão íntimo que ele já acostumou de ver você dentadura. Não acostumou, não. Não costuma, não. Não, para de ficar esperando o marido com a barriga suja de óleo, com o cabelo embaçado. Espera o marido bonito. Espera o marido. Esposa, espere seu esposo bonita. Não, se arruma, toma banho, fica cheirosa. Você é a rainha dessa casa, pastora. É que a senhora não sabe o que ele faz comigo. É porque você não se posicionou ainda. Quem não sabe o que quer vive amor, qualquer amor. Mas quem sabe o que quer melhora no seu relacionamento. Como que é o nome do pastor? Antônio Carlos? Lembrei do Carlos, fiquei com medo, que achei que estava faltando. Estava mesmo. Quando tem encontro famílias que vem desesperada dizendo: pastora, me ajuda em oração para que o meu casamento seja restaurado. Só que quando a gente vai ver, aquela mulher está acostumada a andar com camiseta: eu amo meu pastor. Acostumada a andar com a foto do pastor Antônio Carlos, com a foto da pastora Sandra, a camiseta do político. Querida, restaura você primeiro. Cuida de você primeiro. Ah, não, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer uma unha, eu não tenho dinheiro para fazer um cabelo. Começa a aprender você, fazer em você. Mas invista em você. Melhor do que um casamento restaurado é uma mulher restaurada, disposta a derrubar os gigantes da frieza dentro da casa. Se é para aplaudir Jesus, aplaude gostoso. Se vocês quiserem vir mais para cá para não ficar tão quente, que deve estar pegando fogo nesse cantinho, pode vir, não tem problema. Na vida dessas dores, com 8 anos de idade, eu entrava no mercado daquele homem. Aquele homem tinha, e vocês adultos sabem, não preciso falar porque nós temos criança no recinto. E eu saía dali com uma lata de sardinha, eu saía dali com pão, saía dali com bife. E agora, depois de 5 anos atrás, há 5 anos atrás, melhor dizendo, o telefone toca. Minha amiga, ela diz: oi pastora, oi Sandra, como você está? Eu falei: eu estou bem, é você, quanto tempo, que saudade. Ela falou: ah, é mesmo, poxa, a gente já está com quase 50 e poucos anos e tal, blá, blá, blá. Ela falou: eu estou com um problema. Será que você não consegue vir aqui em casa? Eu falei: fazer o quê, querida? Ela falou: meu pai,
ele está doente e só fala o seu nome. Eu falei, ai. Eu falei para ela, olha, eu estou pregando muito, saindo viajando bastante para levar a palavra. Qualquer hora eu dou uma ligada e eu faço uma chamada de vídeo com ele. Fala para ele que eu também estou com saudade, que Deus abençoe ele, o pedófilo. E aí quando eu saí daquela ligação, eu falei para Deus, eu não preciso ver mais ele. Eu já perdoei, já está resolvido. Eu estava indo trabalhar, Deus falou para mim, você tem certeza que você perdoou? Eu falei, tenho, Deus. Ele falou assim, então entra no mercado. Eu entrei no mercado qualquer, já não era mais aquele de quando eu era criança, né? Comprei, Deus falou, compra uma lata de sardinha. Eu comprei a lata de sardinha, coloquei dentro da minha bolsa e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, Deus falou, abre essa lata. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, me veio nítido o que eu tinha vivido na mão daquele homem. Me veio tão transparente como eu estou vendo agora, só que sem dor, sem lágrimas. E eu comecei a chorar e Deus falou, vai lá e perdoa ele. Eu creio que foi um desafio tão grande, precisei me diminuir o máximo que eu podia. Precisei tirar todas as mágoas, todos os rancores, ódio, nojo que existia dentro de mim. Precisei entender que a minha vida espiritual estava travada, porque eu não estava disposto a perdoar. Eu entrei dentro daquela casa, liguei, avisei, fui no dia que combinado. Quando eu cheguei na casa, ele está na cama, deitado, a esposa, 2 filhos ali perto, começamos a conversar, e ele me chamou para perto, segurou na minha mão. Eu comecei a chorar, ele também a chorar, e ele olhou para a esposa dele e falou assim, eu estrupei essa mulher. A família começou a chorar, a minha amiga me abraçou e falou, por que você não contou para mim? Era uma criança igual eu. Ali nós começamos a orar, comecei a orar com eles, o perdão foi derramado sobre aquele lugar. Aquele homem, depois acho de 15 dias que eu saí daquela casa, ele veio a falecer, a família me chamou para fazer o funeral dele, e hoje, toda a família serve a Jesus. Sabe o que eu estou dizendo? Aonde há perdão, a transformação. Talvez você está falando, eu não perdoo aquilo que o meu pai fez, o que minha mãe fez. Você tem a unção para derrubar gigantes do pecado sobre a tua vida. Você não é uma arca que carrega mágoas, você não é uma arca que carrega dores, mas você é alguém que carrega a presença de Deus. E quem carrega a presença, libera perdão, querida. Assim como Deus perdoou-me de tantos, muitos pecados, Ele me deu a oportunidade de perdoar alguém. Vivi essa história com um pai dentro de casa, com um pai distraído, com um pai desligado, com uma mãe que estava vivendo as sofrências, as amarguras da própria vida. Quando meu pai está com 37 anos, meu pai decide que nós vamos mudar de casa, vamos para uma casa melhor. E essa casa, eu creio que foi um projeto de Deus, porque nós fomos morar bem próximo de uma igreja evangélica. Ir para a escola, mercado, todo lugar que fosse, era obrigatório o percurso de frente dessa igreja. Quando nós passávamos na frente da igreja, o meu pai dizia assim, eu não entendo. No meio de tantos problemas, dívidas, doenças, dores, aonde é que esse povo encontra forças para adorar a Deus? Tem gente aqui da cidade de Santos que está olhando hoje para a igreja Nova Vida e está dizendo, eu não entendo. Chegou o desemprego, chegou o câncer, chegou a separação. É Nova Vida, né? Vida nova. Nova Vida foi ontem. Mas tudo é novo. Vida nova. Chegou o desemprego, chegou o divórcio, chegou o câncer. Mas mesmo assim eles vieram tomando uma decisão. Vocês vieram para adorar a Deus. Não, o mundo lá fora não entende que no meio das nossas dores, nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, mas adoramos a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Relemaia súbia, redeito mirra faço, relei de que refóbia de ni refácia. Ainda que Deus não faça nada, Ele continua sendo Deus. Levanta a mão para o alto e diga, eu te amo, Senhor, pelo que Tu és. Você fica de pé, mocinha de vestido azul, verde. Ainda bem que você me ajudou.
Relibiou de que me reface. Enquanto eu estou falando, adoro a Deus por aquilo que Ele é. O Eterno está dizendo: o tempo de humilhação acabou. Decaio. Relemanda subia de refaz. Eu vejo o próprio Deus mexendo em finanças, em empreendimentos sobre a tua casa. Relemai ni refaz. Há momentos que a parentela ora e fala: aí vai ter que pedir emprestado de novo. Mas Deus está dizendo: a escassez parou hoje, porque você decidiu adorar-me por aquilo que eu sou. O Deus poderoso entra dentro da tua casa de uma forma extraordinária. E enquanto eu olho e respiro, eu sinto o cheiro de milagre dentro da sua casa, diz o Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Enquanto meu pai passava de indas e vindas, a minha mãe estava no candomblé. Minha mãe estava buscando um vazio dentro da alma, que todos aqueles que não o têm, preenchem através da religião. Não estou de maneira nenhuma sendo intolerante e religioso. Eu estou contando o meu testemunho, até porque sei e respeito o carinho que as pessoas de outra religião têm pela minha vida. Deus reafirmou através da palavra da pastora mais uma vez que as pessoas, que Ele me usa como eu fosse isca, para que as pessoas conheçam o poder do Evangelho. Não, às vezes teve momentos que eu pensei em parar, teve momentos que eu pensei em desistir, porque eu dizia assim, algumas pessoas diziam para mim: é idolatria, as pessoas ficam andando atrás de você porque estão te idolatrando. Eu falei: quer saber uma coisa? Eu não prego mais, eu não conto meu testemunho mais. E aí Deus levantou uma profeta, como levantou a senhora. Levantou o pastor Rony e disse: você é isca, continue pregando. Ei, querido, eu como isca eu venho para dizer: o anzol de Deus chegou nessa casa. E fica esperto, porque Ele vai pegar você. Naquela religião do candomblé, a minha mãe está envolvida na religião, tabaques, tambores, e o meu pai está na bebida. Eu lembro que um dia, meu pai com 37 anos, ele entra dentro da igreja. Entra sem convite, sem direção, e a palavra que veio a ele foi essa: eis que eu, o Senhor do teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai recebe aquela palavra. Ele chega em casa ainda alcoolizado, mas ele chega com Bíblia na mão, e ele conta para minha mãe. Ele diz: Benedita, eu aceitei Jesus. E a minha mãe, como está ferida, porque quem está ferido tem o costume de ferir outras pessoas. Talvez você não está entendendo, porque alguém está te ferindo tanto. Não é porque não gosta de você, é porque ele precisa de cura dentro da alma. Ah, pastora, mas eu não sou remédio para cura. Eu sei disso, querida, mas que Deus hoje te deu entendimento de você ser o direcional para essa pessoa, que você hoje tenha o discernimento de poder orar e instruir, para que essa pessoa venha buscar acalento e paz dentro de si mesmo. As pessoas, quando ferem, é porque ela ainda tem a forma de cristal. Cristal, quando quebra, ela corta, ela defraga, mas quando nós nos tornamos barro, ainda quebrado, somos utilizados. A minha mãe começa a bater no meu pai. Meu pai está com a Bíblia na mão, minha mãe fala: não, crente aqui dentro de casa, você não vai ficar. Ela começa a falar palavras de palavrão, começa a amaldiçoar meu pai. E aquele homem que era acostumado a bater nela, está parado, está intacto. Ele está intacto, e a fala dele é essa: Benedita, Deus me disse que está preparando um lugar. Eu encontrei a paz. Ninguém vai tirar essa paz. Eu já estou profetizando: quem tem Jesus tem paz. Não, se você chegou aqui agitado, eu tenho ansiedade, não, é Jesus, Ele é a nossa... Ele é. A minha mãe diz: Jesus é sua paz. Então eu quero que você pegue as coisas e vá embora. Começa a arrumar a mala do meu pai
eu estou chorando, estou triste. E ela diz, você vai dormir aqui hoje por causa dela, mas amanhã você sai. Meu pai vai dormir no meu quarto, eu vou dormir no quarto com a minha mãe. À noite ela sente uma indisposição, um negócio esquisito, segundo o que ela contava. Ela levantou, foi até o lugar onde ela riscava ponto para os guias dela, para os Exus. Ela risca o ponto, acende a vela. Quando ela está saindo, ela vê uma sombra saindo para fora. Ela diz, tem gente em casa. Ela corre e vai chamar meu pai. Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai já estava morto. Deus realmente preparou o lugar. Essa palavra é uma palavra de consolo para você. Se Deus falou que vai salvar alguém da tua família, pode dormir tranquilo, porque Deus vai salvar alguém da tua família. Não, pastora, mas está na droga, está na biqueira, está na prostituição, está na casa da amante. Fique em paz, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E quando ele promete, Satanás não tem autoridade para apagar aquilo que Deus prometeu. Vai a súbia. Eu sei que você está meio de pé, mas eu quero que você fique de pé para me entender que você entendeu que é para você. Se você pudesse ver o quanto Deus te ama. Eu vejo Deus desenhando projetos. E enquanto Ele desenha projetos, Ele diz, diga ao meu filho que eu estou preparando essa viagem. Porque há momentos que tu diz assim, eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais esse cenário de dor, de humilhação. Momentos em que você se tranca dentro do quarto e a única vontade que você tem é de desistir da vida. Mas hoje Deus chegou nessa casa, Ele diz, eu coloco você, eu coloco dentro do avião, tu viverás experiências extraordinárias e testificará que eu sou Deus na tua vida. Enquanto meu pai morre, fica duas pessoas, uma criança e uma mulher adulta, dentro daquela casa. Eu com 12 anos eu era uma criança agressiva, uma criança que batia na minha mãe, cuspia no rosto dela, conforme se a gente estivesse na rua e ela falasse um pouco mais, eu arrancava a roupa dela na rua. Você vai dizer o que é isso? A linguagem que eu aprendi dentro de casa. O que eu via meu pai fazer na minha mãe, eu replicava dentro da minha casa. Talvez você está olhando para essa criança marota, você está dizendo, não sei onde aprendeu essa educação desse jeito. Com você, dentro da sua casa. Da maneira como você responde sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos. Ah, pastora, mas não, que eu tenho em casa é uma mentirosa. Aprendeu com você, querido. Quando o pastor bate na porta, ou alguém bate, você fala para a criança, vai lá, diz que a mamãe não está. Você está dizendo para a criança, pode mentir. Não, a criança não é reflexo do professor da escola, não é reflexo da professora da igreja. A criança é reflexo daquilo que ela vê dentro da... Muda você. Muda você. Eu naquela deformação, como filha, com 12 anos, ferida, passado pela dor da pedofilia, eu vou para a prostituição. Quando eu digo prostituição, eu não estou falando de valores, estou falando de sexo libertino, aonde eu não dava valor, libertinagem, aonde eu não dava valor para o meu corpo, aonde eu me envolvia com qualquer pessoa, não é qualquer amores, onde eu me envolvia com qualquer pessoa. A minha mãe se esconde atrás da religião. Eu lembro que uma certa feita, eu fui com a minha mãe no terreno, ela estava ali já incorporada com o Exu dela, e os cambonos que a atendiam, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia o escarro. A galinha viva passava, minha mãe pegava a galinha, mordia no dente e bebia o sangue. Mas eu também vi minha mãe no altar pegando a palavra de Deus. Ah, querido, não importa o que você está vendo agora, o que importa é o que Deus vai fazer através da tua oração. O que importa é o que Deus vai fazer através... Não, o que eu estou vendo, pastor, é morte. O que eu estou vendo, pastor, é desistência. Aí o Eterno está dizendo, o que você vê, você não entende, mas o que eu farei, todos testemunharão. Uma casa de ruínas, uma casa sem amparo espiritual.
Eu parece que vejo eu sendo uma pessoa como Davi, aprendendo nos pastos das dores. Talvez você ache que tudo começou aqui. Não, tudo começou na dor de uma pedofilia, numa rejeição de paternidade quando eu gerei meu filho. Tudo começou quando meu pai morreu, eu ainda na infância, precisando de palavras de afirmação para saber quem eu era. Talvez você está nesse pasto ainda, nesse pasto sem saber quem você é, nesse pasto das dores, das desilusões, mas eu vim para dizer que Deus está enxergando você dentro desse pasto. A palavra diz que dentro da casa de Jessé estava tendo festa, que aquelas pessoas que tinham títulos de soldados de Saul, filhos de Jessé, estavam à beira ou em volta da mesa, e Samuel desce para ungir o futuro rei de Israel. Interessante que aqueles que tinham títulos não tinham unção, porque quem tinha unção estava no pasto. Talvez nesse pasto da depressão, nesse pasto do desemprego, nesse pasto dessa doença, o Eterno está dizendo: eu estou buscando você para ser a isca para a minha obra. Embora você não esteja convidado para sentar à mesa, quando você chegar, aí é que vai ter alimento, aí que vai ter festa, aí é que vai ter mudança de vida. Eu e a minha mãe, nós tínhamos o costume de assistir Vitória em Cristo. Às vezes, assistindo Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia dizia assim: você que está na sua casa, com esse copo de pinga na mão, eu tenho uma palavra para você. Eu e minha mãe pegava a nossa caipirinha, é para nós. Nós bebia pinga e recebia a palavra. Sabe o que eu preciso dizer? Que esse culto que passa online não é para você. Você é ovelha. Ovelha vive encostado com ovelha. Esse culto que passa online é para aqueles que não têm força de chegar na casa do Pai. Não se distrai dizendo: vai encher a igreja, eu vou ficar comendo pipoca aqui em casa e assistindo. Não, o ferro que afia outro ferro, é o relacionamento que nos faz ser melhor. Não permita que as distrações do Instagram e YouTube venham roubar a melhor parte, que é estar em unidade dentro da igreja. Não troca. Eu vi pessoas, na época da pandemia, chorando para entrar no templo. Como eu queria cultuar. Não voltou até hoje. Está lá na frente da televisão assistindo online. Não, está na hora de voltar já. Já está na hora de largar, desligar esse aparelho aí e falar: eu vou para o culto, porque eu sou ovelha. Eu ia na porta desta igreja, eu ia sempre. Era o que eu tinha: shortinhos curtos, blusinha acima do umbigo, meu radinho de pilha e muita pinga na cabeça. Eu ia na porta da igreja. Na porta da igreja eu dançava, eu sambava. Quando algum diácono tentava colocar a mão em mim, não gosto até hoje, tentava colocar a mão em mim, eu já tentava, já me esquivava. As pessoas falam: você não gosta de abraço? Não, abraço eu gosto de ficar pegando em mim. Já decido, eu abraço, eu solto. Eu não gosto de me sentir presa. Aquelas pessoas, quando o diácono vinha querer me prender, eu queria tirar a roupa. Eu gritava, eu dava escândalo. As pessoas que se diziam crentes, que se diziam letrados da palavra, quando via aquela mulher prostituta, uma adolescente prostituta, alcoolizada, suja, mal arrumada, eles viravam o rosto. Alguns, eu creio, e também ouvi através de murmúrios: e essa Sandrão aí, ela não tem mais jeito, ela vai para o inferno. Primeiro, eu tenho uma receita para dar para a igreja. Nós não temos, Satanás não tem e nem nós, a chave do inferno.
Você pare de amaldiçoar a vida de pessoas. Você foi chamado para motivar pessoas para entrar no céu. Não, o crivo de quem vai entrar no céu não está na tua mão, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Então que toda unção, que toda carga de julgamento que existe sobre você, caia agora no nome de Jesus Cristo. Enquanto os adultos tinham repulsa da minha pessoa, uma menina de 6 anos de idade, ela vinha, me abraçava e dizia: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Será que você pode olhar para alguém nessa noite e dizer: se você soubesse como Jesus te ama? Jesus te ama. Talvez você como uma mulher solo, talvez você como um homem solo, você está dizendo: pastora, a Mônica não me quis, o Rafael não me quis, João Paulo não me quis, a Maria não me quis, mas Jesus, Ele te quer. Ele te quer. No nosso meio, muitas das vezes por falta de equilíbrio ou de instrução emocional, nós aceitamos qualquer amor. Eu já aceitei amores que batiam em mim, já aceitei amores que me colocavam para fora, dizendo: vai embora. E no outro dia eu estava lá com a cara lavada, dizendo: eu te amo, eu não sei viver sem você. Espera aí, você não consegue viver sem oxigênio, do resto você dá conta. Quando você aceita toda e qualquer forma de humilhação, é porque você não está curado ainda. Porque o segredo do amor não é fazer o outro feliz, é vir para somar na felicidade do outro, é saber abrir mão no momento certo e se posicionar na hora certa. Quem sabe você, no seu déficit da posicionamento de amor, você tem deitado com qualquer um, ou talvez você até é amante de alguém. No dia dos namorados você chora, porque você não pode postar no seu perfil relacionamento sério, porque o homem ou a mulher que você está é de outro. Ei, querido, Deus não te chamou para ser Jezebel, Deus te chamou para ser rainha. Não, às vezes as igrejas querem colocar na nossa mente que Jezebel usava correntinho, usava colorido, isso aí é moleza. Mas dessa noite todo espírito de prostituição cai. Você sai da posição de amante, você vai da posição de homem prostituto e vai dizer: eu vim para fazer parte do reino, parte da escolha celestial do meu Deus. Eu não vou ficar para segundo plano e nem para opção de ninguém. Eu sou a escolha de alguém. Quantas das vezes eu deparo com mulheres que no mês, nós estamos no mês 9, que nesse mês 9 já saiu com 19. Aí vem para a pastora: pastora, aguarda de mim, porque eu nasci você miserável no amor. Não, filha, é que você é uma arca de Noé, vive aberto recebendo todo mundo, fecha essa arca. Não é que ninguém gosta, não, se equilibra, dê valor para você, se posicione. Mas eu acho que eu tenho uma pombagira, expulsa ela. Fala: pombagira, sai no nome de Jesus. Pastora, mas eu tenho um calorão, chuveiro gelado. Segura, aguarda a sua promessa, porque quem não consegue guardar promessa fica vivendo de proposta. Vou repetir: quem não consegue esperar promessa fica vivendo de proposta. Deita comigo hoje, vamos viajar comigo hoje, vamos, querida, chega de propostas. Você merece viver a promessa. Aquela menina, ela vinha, me abraçava e dizia: Sandrão, Jesus te ama. Um dia que a menina chega na porta de casa, já tinha dito no começo do testemunho, se vocês estão prestando atenção, ela bateu palma e ela disse: Sandrão, eu fui atendê-la, ela disse: vai ter culto na minha igreja. Que igreja? Aquela que eu dançava seminua. Eu falei: E o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais que a minha visita é a Sandrão.
Meu coração treme. Porque eu lembro daqueles cultos onde as pessoas caíam endemoniadas e o pastor começava: qual é o seu nome, para onde você vai, o que você tem? Eu falei: se eu entrar na igreja de crente, eu vou ficar uns 5 meses rolando lá até organizar tudo. Eu falei: eu não vou. Eu preciso achar um escape aqui. Comecei a olhar para aquela criança, só que tinha um detalhe. Eu amava aquela criança, porque ela me fornecia um carinho sem pedir nada em troca. Ela dizia que Deus me amava, e ela, através desse amor, eu não precisava beijar na boca, eu não precisava ter intimidades, eu não precisava fazer sexo. Simplesmente eu recebia esse amor. Eu não queria decepcioná-la. Então eu olho para ela e digo para ela assim: olha, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri com confiança e ela disse: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: eu vou. Ela falou: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Sabe o que aquela menina estava dizendo? Eu tenho igreja, eu tenho líder espiritual. Não, eu não sou essa garotinha que fica mandando no message pedido de oração. Não, eu não sou essa cristã que quando a luta aperta, eu fico me ligando para o profeta dizendo: libera uma palavra para mim. E tem profeta que se coloca na posição de cartomante gospel, nem tem revelação e fica liberando uma revelação para alguém. Não, a menina estava dizendo: eu tenho igreja, eu tenho pastor, eu tenho liderança espiritual, é lá que eu vou. A senhora fica de pé um pouco. Relemai choi, relemai choni refai que ni refobia. Existem responsabilidades que Deus dá para nós, e as pessoas querem nos endeusar, fazer-nos carregar o peso dos problemas deles. Enquanto eu olho para a senhora, eu vejo uma mulher guerreira de oração, e o Eterno diz: sou eu quem te guardo. Relemando, relebaia chodequira, porque tu tomou decisões espirituais para que o nome do Eterno fosse engrandecido através de ti. E o Eterno diz: eu vi a traição, eu vi a fofoca, eu vi a dor do abandono, mas eu também vi tu me buscar no lado daquela cama, dizendo: Deus, eu preciso que tu me acolha. Deus manda te dizer: tu não está sozinha, sou eu, Senhor, que seguro nas tuas mãos, te reconheço pelo nome, tu és minha. Posicionamento. Aquela menina foi falar com o pastor. Eu fico tranquila em casa, porque eu sei que o pastor dela sabia quem eu era. A cidade, às vezes são toques para... eu tenho algumas coisas, tenho ainda, eu tenho. Bom, não sei se eu tenho, porque eu também não estou entendendo muito isso aqui, não. Quando a cidade sabia, ou sabe, quem eu era. Sabia da déficit, da falta do meu caráter. Aquela menina, depois de 6 a 7 dias, talvez 8, numa noite de sexta-feira, ela chega em casa, umas 18 horas e alguns minutos, e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Um toco de 6 anos de idade com Bíblia na mão. Eu falei: na minha? Ela falou: porque eu falei com o meu pastor e ele disse que o próprio Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, para quem frequenta o espiritismo, é a noite onde leva-se roupa para ungir. É uma noite onde se fazem oferendas para deuses estranhos. Noite de cachoeira, noite de encruzilhada, noite de abrir sepultura. Interessante que o Deus que eu e você servimos, Ele não precisa de uma sexta-feira. Ele faz milagre na segunda, na terça, na quarta. O Deus que eu e você servimos faz milagre todos os dias da nossa vida. Aquela menina olha para mim e fala: vamos? Eu falo: vou. Eu vou com ela, ela vai comigo no terreiro. Eu pego essa menina e coloco ela no primeiro banco, cortinas fechadas. Ela no primeiro banco, eu e minha mãe colocamos as roupas, as guias,
começamos a tocar o atabaque. Da onde eu estou, tem uma moça doida, e eu acho que o seu vestido não tem manga. Fica de pé. Isso. Relemaia chorre. Não, é isso. Sente de novo para mim ver se é. É isso mesmo. Relemando de fobia. Porque quando Deus me dá uma revelação, Deus coloca uma chuva de prata em cima da pessoa. Relemai choniho. Edi de face. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Eterno está dizendo: sobre tua casa não chegará encantamento. Há momentos que você diz: eu acho que o que está acontecendo comigo é macumba. O Eterno está dizendo: toda a ferramenta preparada contra ti está sendo quebrada nessa noite. Relevatou-e quebai. Satanás falou: ela vai ficar na depressão, mas hoje Deus diz: alegria minha será a tua força, o Senhor dos exércitos. Se é para Jesus, também tem glória. Ele maia sube a daia choba saia chode récia que deba saia chode. Ele que binaia saia chobe na via traia saia. Eu sinto Deus Todo-Poderoso. Adaqui. Ele maia só de raio desce. Ai é combinácia. Tem um homem de óculos, barba. A cor da sua camisa eu não consigo ver, mas é o Senhor que fez assim agora. Relemando ecoe, relemai que ni refácia. Existem pelejas que nós só vencemos em silêncio. Redei que molde que refaz. Eu vejo o Eterno liberando papéis na tua vida, mas Ele diz: não conte sua história a ninguém, só conte a história a Jesus. O homem solução não tem. Fica em paz, querido, porque é o Senhor quem te guarda. É Ele que faz resplandecer a glória dEle sobre os teus projetos e sobre os teus sonhos. Ele diz: diga a Ele que os papéis já estão sendo assinados. Ali no terreiro, enquanto nós estamos batendo tabaque, abrimos a cortina. Aquela menina de apenas 6 anos de idade, ela estava de joelhos. De repente ela senta, coloca a Bíblia e fica olhando para nós. Nós estamos lá, batendo tabaque, girando. Fizemos a Mãe de Santo, risca o primeiro ponto e nada acontece. Risca o segundo ponto e nada acontece. Ela desmancha tudo e vai riscar de novo o terceiro ponto. Quando ela risca o terceiro ponto, que nada acontece, ela olha e diz: quem é essa menina? Quem chamou ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira essa menina daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando? Sabe o que eu estou declarando? Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega encantamento. Ah, querida, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer, porque o Deus que está em você e sobre você, Ele é maior. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas, com medo, mas eu vim para dizer que Deus, Ele é maior. Ah, seja profeta, nenhuma maldição vai atrapalhar o que Deus tem para minha casa. Eu olho para aquela menina e vou embora. Pego ela e vou embora. Quando nós estamos no meio do caminho, ela não pergunta nada. Ela só diz assim: eu vim na sua igreja, você vai na minha? Minha perna treme, coração dispara. Falei: meu Deus do céu, se ela parou esse terreiro, quando eu chegar lá na igreja, aqui já Sandra Alves. Falei: o mínimo que restou para mim é a morte. Eu fui na igreja com ela. Eu ouvi a palavra. Eu entendi a palavra. Eu recebi a palavra do meu coração. Eu só não entreguei minha vida para Deus. Quando eu falo isso, as pessoas ficam... Eu lembro que ela falava para mim assim:
vem, Jesus te ama. Aceita Jesus. Eu dizia, não. Eu tenho aliança com fulano, com fulano, com fulano, com fulano, com fulano. É tanto santo que se a gente for falar, né? E hoje a gente sabe que só existe um santo. E eu fui embora. Uma das coisas que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, eu sei que cada um tem um perfil de vida, cada um tem um jeito de caminhar, mas uma das melhores coisas que aconteceu para mim é que depois que eu saí de lá, ninguém me julgou. Não ficou ninguém na minha cabeça dizendo, ei, você entrou dentro da igreja evangélica, ouviu a palavra, agora você tem que aceitar Jesus, hein? Não, eu fui viver a minha vida. Eu estou dando uma dica para você. Quem sabe hoje, a sua esposa que me segue na internet, seu esposo, sua tia, sua sogra, Caio Periquito, você conseguiu trazer ele. Talvez, não sei, quero eu, Deus, que seja sempre feita a vontade dele, mas se ele não entregar a vida para Jesus hoje, fica em paz. Porque a semente que está sendo lançada vai ficar no coração dele o resto da vida. No dia, na hora e no momento certo, essa pessoa vai chegar. Não queira fazer o papel do Espírito Santo, isso só ele consegue fazer. Deus permite que minha mãe passe por uma enfermidade. Enfermidade essa chamada câncer. Minha mãe tem tinha um câncer acefálico, um nódulo do lado da orelha esquerda, sangue de Jesus, um nódulo do lado da orelha direita, que paralisou o lado esquerdo. Minha mãe estava andando assim. O médico desenganou minha mãe. Ele disse, não tem como operar. Há mais ou menos 30 anos atrás, a minha mãe está na cama, jogada na cama, bêbada, limitada nos seus movimentos, e eu vou na fila, hoje chama-se CRAS, na época era a fila dos pobres mesmo, de pegar cesta, né? Vai lá no SOS, é isso. Eu fui pegar a minha cesta básica do mês. Pego a minha cesta. Quando eu estou indo embora para minha casa, o pastor da igreja passa, me vê e fala, oi, dona Sandra. Ele de carro, oi, dona Sandra. Eu falei, oi, a senhora quer que eu leve a cesta para a senhora na sua casa? Eu falei, eu quero. Ele pegou a cesta, colocou para dentro, e quando eu fui entrar, ele fechou a porta e foi embora. Eu falei, olha como que crente é sem educação. Você está indo para minha casa levar a cesta? O que custa levar eu? É que o verdadeiro cristão não coloca qualquer um dentro da sua casa. Tem gente que entra dentro da sua casa com inveja, entra com fofoca, entra com falácia. Ei, querido, brinde a sua casa. Pastor, então eu não posso ter relacionamento? Pode. Vai tomar um café na padaria, vai no shopping, vai no mercado. Olha que delícia, praia, água de coco, sentando na beira da calçada. Mas pare de abrir a porta da sua casa para todo mundo. Tem mulher que... Posso falar? Tem mulher que é preguiçosa. Eu quero achar ele. Vocês não vão denunciar ele? Vou ligar no sindicato dos homens. Quero achar ele. Tem mulher que é preguiçosa. Ela está fazendo serviço, o maridão chega todo feliz. Primeiro quando o marido chegar e dá aquele tapinha, todo mundo já entendeu. Para que você gosta. Pai, amor, não gosta. Você gosta. Você gosta. Perigo é quando ele sai sem dar o tapa. Porque o homem que janta em casa não faz lanchinho na rua. É perigoso. Larga a mão de ser chata, porque quando você namorava, dava tapa, oferecia, agora ela pode pegar, pode amassar, pode apertar. Se você vê que o negócio esquentou, desliga o fogão e fala, hoje nós vamos comer cachorro quente, mas que nós não vamos sair daqui sem resolver esse assunto, nós não vamos. Para de ser boba, menina. Quando namorava, tinha que viver repreendendo a Jezebel que estava dentro de você. Agora solta ela. Solta, libera. Tem mulher que é lesada, o marido vai jogar bola, o maridão chega com o tênis lá. E aí, mozão, vamos ver a bola? Vou nada, vou ficar assistindo, vale a pena ver de novo. Que nada, filha, levanta, faz um rabo de cavalo, fala, se Cristo comigo vai, eu irei. Larga tudo lá e vai. Vai cuidar da tua casa, vai se fazer presente, vai ser parceira. Maridão, seja parceiro também. Chegou o dia dela fazer compra. Eu sei que mulher, quando resolve ir na loja comprar roupa, eu vejo por mim.
Vai junto. Fica esperando lá fora, tira esse cartão black e fala, pode gastar à vontade, amor. É isso. Surpreende. Surpreende. Muda. Para com esse negócio de falar, amor, vai ter culto. Eu não sei o nome desse bairro, então eu vou falar qualquer bairro, tá bom? Não sei o nome do bairro. Eu moro, vamos supor, eu moro lá na Baleia e aqui é o Jacaré. Amor, vai ter culto lá no Jacaré. Eu já vou indo, mas na hora que você for, você passa a pegar a minha amiga Alice. Seu marido é Uber? Não, se ele vai, você vai junto. Pastor, mas então meu marido tem caráter. Todo amor tem que ser cuidado. Todo amor. O amor de mãe para com o filho, o amor do esposo para com sua esposa. O amor tem que ser regado todos os dias. Pai, mãe, olhe para as crianças do nosso Brasil, diga a eles o quanto você o ama. Eu encontro cristão, não vai dar tempo de eu contar, mas eu encontro pessoas cristãs que pregam bem, que sapateiam. Eu encontro gente, você acredita que eu encontro crente que cai no poder? Mas quando levanta, ele derruba um monte com a língua. Então eu não me preocupo muito que, eu quero que quando eu chegar na igreja, eu quero que sapateie e que manto terra, the king, the best, the power. Não! Eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com caráter. Uma mensagem que você saia transformada, mastigando aquela palavra e dizendo, eu não posso viver nos pastos da minha vida. Eu não posso viver dessa forma, eu tenho que mudar. Eu tenho que aprender a ceder. Eu tenho que aprender a ser melhor. E quando eu falo, não é só do lado da mulher. Eu falo de ambos os sexos. Tem homem que passa o sábado inteiro alisando o pneu de carro. Custa dar uma alisada na mulher? É um tarde de passa pretinho, tira pretinho, pega... Vai lá, faz um carinho, senta assistir uma televisão com ela. Tem casamento que tá igual a Lagoa Azul, tá até desbotado. Arruma isso, põe cor nesse casamento. Põe alegria, não, sabe aquela piada sem graça que o seu marido já contou 60, 80 mil vezes? Ria. Fazer o quê? Vai chorar? Se você chorar, ele vai contar. Então, pelo menos rir, pelo menos ele fala, tem alguém curtindo essa piada. Porque aquilo que a gente despreza em casa, alguém admira lá fora. É dura essa palavra, né? Mas aquilo que a gente despreza em casa, alguém admira lá fora. Eu vou falar para a mãe. Tem mãe que não sabe parar para escutar o filho. Eu pedi para a minha equipe, pedi para a mídia colocar a foto do meu filho aqui. Tem mãe que não sabe honrar seu filho. Parar. Cada data é uma forma de demonstrar o amor, né? Se a criança, para um minutinho. Vamos no parque, filha. Vamos brincar lá no parque. Eu tenho meu neto, não conta para ninguém. Mas com 15, eu fui a primeira que dei o carro para ele dirigir. O pai dele ficou louco da vida. Eu falei, quero criar memórias afetivas, filha. Tomei a sua vez. Errei, mas já tinha feito, fazer o quê? Não tinha como fazer. Crie memórias sobre a vida dos seus filhos. Para com esse negócio que porque você é crente e seu filho é um alcoólatra, você é cristão e seu filho é um homossexual, quando eu digo homossexual, lésbica, é bicha, sei lá, gay, é gay, você põe para fora. Quando você põe para fora, o mundo abraça. Traga para dentro. Não traga o dele, mas traga o amor paternal para dentro de casa. Filho de 9 anos. O meu filho, ele caiu na bebida e na prostituição. Não precisava Satanás colocar ele para baixo. Eu fazia a vez de Satanás. Eu dizia, você é uma porcaria mesmo. Essa casa todo mundo afundando. Até que um dia Deus falou, muda você. Gera o seu filho de novo. Traz à existência a pessoa que ele é. E eu comecei, filho, você é maravilhoso. Só tenho ele.
Você é maravilhoso. Como você é um negro lindo, tomara que ache. Como você é inteligente. E Satanás arrebentando meu filho. Arrebentando sem dó, destruindo a família dele, sem dó. E eu profetizando. Profetizando através desse pastor que vocês viram ministrar a oferta agora. Ele me ensinando, falando. E aí um dia meu filho voltou para Jesus. Voltou para Jesus. Hoje, quando eu faço as vendas da camiseta, da caneca, foi uma ideia que o meu filho trouxe para o ministério. E nós colocamos em prática. Depois, quando passou alguns anos, Deus falou para mim, eu sou vereadora, mas eu era vereadora na cidade de eu estava vereadora na cidade de Boituva, no interior. E Deus falou para mim assim, essa cadeira que você está ocupando é do teu filho. Eu falei, Deus? Falou, é teu filho que vai sentar aí. Eu tenho outra para você. Eu pensei que eu ia dirigir igreja, fiquei meio com ciúme, falei, ai, nossa, meu filho vai ser vereador, eu vou ser o quê? Porque tem mãe que é invejosa, né? Um dia eu venho falar sobre isso com a gente, com nós mães. Mas não é porque é maldade, são gatilhos da nossa infância. São coisas que nós não tivemos. E aí, sem querer, a gente replica. Sem sentir, quando eu falo isso, eu falo, nossa, eu estava com inveja do meu filho. Em vez de eu ficar feliz que Deus estava falando que ia pôr ele no lugar de destaque, olha eu dizendo, e eu, o que eu vou fazer? Não é? Fazer outra coisa, filha. E aí, Deus tirou eu daquela cidade, usando a instrumentalidade, é sinal que eu não falo essa palavra nunca, usando a pessoa do pastor Eduardo, eu fui embora para São Paulo, no ano político, determinado, meu filho sai candidato, não vou explicar em detalhes que não dá tempo, meu filho sai candidato na cidade de Boituva e eu saio em São Paulo, ele ganha em Boituva e eu ganho em São Paulo. Hoje nós dois trabalhamos no Legislativo, teve honra ao mérito do melhor vereador do ano na cidade de Boituva, aquele menino que era alcoólatra, prostituto, ele ganhou o melhor vereador da cidade. Ei, dá para você virar a tua história ainda, dá tempo de você mudar o seu jeito de andar, o seu jeito de agir, o teu jeito de falar, dá para fazer muita coisa ainda. Vai sair, Gustavo, a foto aqui? Vai, daí, quanto... a minha doença da minha mãe, e o gesto do pastor, olha que mulher centrada, hein? O gesto do pastor, a minha mãe, quando ele leva a cesta na minha casa, e quando eu chego, minha mãe falou para mim, o pastor veio aqui. Você acredita, filha, que aquele pastor, quando ele vai sair, a esposa dele beija ele? Os filhos falam a paz do Senhor, benção. Sabe o que minha mãe estava falando? Família. Você tem família? Não estou falando parente. Parente é laço sanguíneo. Pernilongo também tem seu sangue. Eu estou falando família. Família. Pernilongo também tem, ó. Ah, tem outra que eu estou mais bonita ainda. Essa aqui eu estou... Ah, isso, eu gosto dessa. Olha que negro lindo. Satanás achou que ia destruir, mas uma mãe posicionada. Você derruba gigante. O seu posicionamento faz com que você derrube os gigantes da vida. A minha mãe conta a respeito da família. Eu vou até a casa do pastor. E quando minha mãe fala, dê a cesta para o pastor. Eu levo a cesta para o pastor e quando o pastor me chama para entrar dentro da casa, vem ele, vem a esposa, eles oram por mim. E eu aceito a Jesus Cristo como Salvador. Eu sou batizada no mesmo dia que eu entrei na igreja pela primeira vez. Deus curou a minha mãe do câncer. Trouxe eu, a minha mãe, meu filho, para a casa dele, para orar a ele. Nos deu, nos presenteou com talentos. Porque os dons e os talentos que eu tenho é só para servir ao Senhor. A minha mãe morreu no ano de 2017. Um ano difícil. Um ano problemático. Só que a minha mãe disse para mim, filha, você é uma escolhida. E o escolhido não tem escolha. Talvez você chegou aqui dizendo, eu vou desistir. Eu vou dar cabo, eu vou embora. Eu vou parar, você é escolhido. Você não tem escolha. Ah, vou parar de cantar. Não, toma um mel com alguma coisa.
come romã e vem fazer a obra do Senhor. Tanta gente queria estar aqui, não conseguiu, você venceu tantas dores, tantos problemas e chegou. Então se posiciona naquilo que você é, no chamado que você tem. Eu cheguei na igreja prostituta, transformada, mas as roupas eram as mesmas. Eu não tinha roupa, pastor, eu era pobre, uma redeci. Chegava com shortinho, minha blusa amarradinha em cima do umbigo, sentava no meio das irmãs do ciclo de oração, às vezes no primeiro banco. Mas santa, feia pelo lado de fora, mas transformada pelo lado de dentro. Eu lembro que eu levantava, sapatear, porque eu sou assembleana, aparecia toda a minha bochecha. Eu não encontrei ninguém que não me acolhesse, pelo contrário. A minha pastora, ela chegou um dia para mim, ela disse assim: Sandra, eu faço um chá com algumas irmãs em casa, eu queria que você fosse. Eu não sabia que era chá, eu era mulher de biqueira, era mulher de prostituição. Falei, sentar e ficar tomando água doce ali. Falei, conversa. Ela falou assim, olha, nesse chá, as minhas amigas, elas levam roupas que não servem mais para ela, e nós fazemos troca. Pega alguma roupa sua que não serve mais para você e leva também. Eu peguei. Os meus shortinhos 3x4, minhas mini blusa 2x1. Cheguei com uma sacolinha de mercado na casa dela. Eu fui viajar há mais ou menos 5, 6 anos atrás, e a minha mala foi extraviada. Estava eu e meu filho. Extraviou a mala dele, extraviou a minha, extraviou o material. Ele falou, mãe do céu, e agora? Eu falei, agora vamos fazer um culto de ação de graças. Liguei o meu celular e falei, eu quero glorificar a Deus pela minha mala extraviada. Que alegria dessa mala ter se perdido. E meu filho, eu falei, filho, quando você tinha 6 anos, sua mãe usava sacolinha de mercado, nem roupa tinha. Hoje nós estamos no aeroporto e a mala, nós estamos ricos, você não entendeu? Tem hora que você não entende o que Deus está fazendo. Eu levei aquelas roupas feias, e eu lembro que a pastora toda metida, ela pegou meus shorts, ela disse, nossa, que shorts é esse, hein? Lindo. Se arrancar o bolso, sabedoria. Se arrancar o bolso, eu acho que ela quer dizer, se arrancar o bolso, arrancar o zíper, e jogar fora. Se arrancar o bolso, não sei o que, eu vou ficar com esses shorts. Aí já veio uma outra, já pegou uma blusa. Olha, Leonardo, não sei das quantas, sabe? Esse negócio, essa estampa. Porque, aí eu vou ficar tudo velho e podre. De repente sobrou para mim o quê? Saia de couro, calça jeans, eu cheguei no outro dia no culto. Me segura que eu tô rica. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que ter empatia e acolhimento. Não adianta você olhar do lado e falar, olha o jeito que veio. Você não sabe o que está vivendo. Você não sabe o que a pessoa está enfrentando. Que o espírito de sabedoria te pegue. A Bíblia diz que quando Davi chegou, Saul quis vestir as roupas dele em Davi, mas não serviu, porque Davi tinha uma essência de original. O original da igreja é servir os necessitados. O original da igreja é acolher os oprimidos. Esse é o original da igreja. O original da igreja não é dizer, não sento perto daquele porque está fedendo, não sento perto de... Não, o original da igreja é dizer, se Cristo comigo vai, pode contar comigo. Deus transformou minha casa, Deus transformou a minha família, Deus transformou a minha história. Você pode se colocar sobre os seus pés? O grupo de louvor vem para cantar aquele haja o que houver. Davi, quando ele é chamado, ele automaticamente se torna escolhido. E na escolha desse menino, sobe naquela escada lá, amor. Ó, olha depois para você passar. Daí você passa aqui assim, ó. Olha que top, que fácil. Quando Davi é escolhido, tentam intimidá-lo, tentam deixá-lo achando que aquilo que ele é não serve para ele alcançar o seu objetivo. Interessante que eu já estou encerrando a pregação. Só que quando eu olhei para você, eu vejo pessoas que lançam palavra de maldição sobre a tua vida. Pessoas que olham e dizem assim, ele é um sonhador. Onde ele põe a mão estraga, nada dá certo. O Eterno está dizendo, continue a sonhar, porque sou um Deus que projeto os sonhos. Ainda nesse tempo, desse ano de 2025,
os seus parentes vão ver que eu sou Deus na tua vida. A Bíblia diz que a primeira arma que... Ajuda eu aqui, meu amor. A primeira arma que Davi usa é a arma da humilhação. Ele se abaixa, se inclina diante do riacho e pede para Deus uma arma de guerra. Deus não dá revólver, Deus não dá escopeta, deu apenas 5 pedrinhas, 5 pedras pequenas, mas o suficiente para eles obterem vitória. Tem hora que quando vocês olham, parece que é tão pouco, né? Mas Deus está dizendo, é o suficiente para vocês contarem testemunho de vitória. Relebaço de refaiato. Eu vejo Eterno entrando no banco e fazendo uma revolução. Sou eu, o Deus dono do ouro e da prata. Eu não vou deixar vocês passarem vergonha. Eu assino documentos e libero esse financiamento, diz o Senhor dos Exércitos. Descansa. Davi se veste de si mesmo, e quando ele se veste de si mesmo, está alto para mim. Quando ele se veste de si mesmo, ele vai para lutar. Não precisa ser imitador de ninguém, apenas lute. Eu queria pregar igual Camila Barros, Helena Raquel. Eu também queria, mas não deu certo. Saiu o jeitão Sandra Alves de ser. Eu estou indo do meu jeito, do jeito que eu posso, indo com fidelidade, com graça, com amor e com muita gratidão no meu coração. E é por isso que nessa noite eu quero convidar você. Agora é a hora de nós como igreja nos silenciar, parar de andar, de caminhar. Eu queria convidar você que deseja entregar sua vida para Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que entendeu que o maior e melhor caminho, onde você vai encontrar força para derrubar os gigantes da vida, é aqui no templo? Saia do seu lugar, deixe toda a timidez do lado de fora. As pessoas que já estavam à frente, dê espaço para que os outros possam se achegar e vem entregar a tua vida para Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, vem à frente, vem. Capítulo 17, Samuel, capítulo 17. Vou tirar o óculos, porque a luz aqui é boa. E diz assim, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Dá uma olhada para o teu irmão, para a tua irmã, e diga assim: fica tranquilo, você tem a unção para derrubar gigantes. É lógico que quando nós começamos a falar de Davi, nós não podemos deixar de falar da grande chamado que Deus fez a esse homem. Deus olha para o filho de Ana, Samuel que é profeta, Samuel que é sacerdote. Ele olha e faz um pedido. Ele queima, faz arder no coração de Samuel para ir até a casa de Jessé, o belemita, para ungir o futuro rei de Israel. Samuel fica preocupado, porque todas as vezes que Deus nos dá uma responsabilidade, Ele também faz nós enxergarmos a nossa incapacidade. Não, você não está aqui, nem eu estou aqui porque somos capazes. É porque Deus nos deu uma responsabilidade, que é de adorar, de exaltar e de bendizer no nome santo dEle. Samuel recebe essa incumbência e ele pede a Deus uma estratégia para chegar até a casa de Jessé. Deus diz a Samuel: olha, então você prepara tudo para o sacrifício, coloca azeite no chifre, pega os elementos e diz que tu vai descer para sacrificar. Samuel está descendo, e é claro que quando Samuel está descendo, está acontecendo um movimento ali na cidade, porque na época os sacerdotes, eles não saíam do seu exercício para ir visitar as pessoas na casa. Os sacerdotes não tinham o mesmo privilégio
E o mesmo tempo em que nós temos de ir na casa dos nossos irmãos sacerdotes, ficamos com a vida totalmente voltada dentro do tabernáculo. Samuel saiu dali e está descendo para a casa de Jessé, e eu creio que está vendo uma conversa, eu creio que está vendo um comentário daquela cidade, de que um profeta está passando na cidade. Davi, ele está ocupado. A Bíblia diz que Davi está no pasto, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. A primeira característica que eu encontro em quem foi chamado para derrubar gigantes, ele não perde tempo com o que está acontecendo no movimento do lado de fora. Pode vir diz que me diz, que pode vir fofoca, pode vir qualquer conversação, ele não sai do lugar, ele continua cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Davi, ele está sabendo que o sacerdote está descendo, mas ele não está se movendo por aquilo que ele está sabendo, ele está se movendo por aquilo que ele está sendo chamado. Nessa noite eu tenho um recado de Deus para dar para você. Pare de se mover pelo que os outros falam, mas se mova por aquilo que você é chamado. Samuel chega na casa de Jessé. Sabe o que tem na casa de Jessé? Tem soldados de Saul, homens que são acostumados a guerrear, homens que são acostumados a lutar. Esses homens estão no sua área, no seu tempo de descanso. E quando Samuel chega, Jessé está sabendo da missão de Samuel, e ele acha que vai ser uma missão fácil. Ele fala para Samuel: olha, está aqui o meu filho Eliabe. Eu começo a imaginar Eliabe, aquele homem de academia, aquele homem de abdômen definido, musculoso, alto. Afinal ele tem um título, ele é soldado. Quando Samuel olha para Eliabe, eu creio que até mesmo Samuel diz: olha, ele tem jeito. Mas quando ele vai ungir a Samuel, quando vai ungir a Eliabe, Deus diz: não é. Passa-se sobre a presença de Samuel, passa Abinadab, passa Eliabe, e todos Deus rejeita. Samuel faz uma pergunta: acabaram-se os homens? E Jessé diz assim: está o menor, Davi, que está no pasto, cuidando das poucas ovelhas do pai. Talvez você chegou aqui dizendo: eu sou menor, mas Deus está dizendo: não vai acontecer festa, não vai acontecer nenhum movimento enquanto você não chega. Não, talvez você é o menor na sua empresa, o menor na escola aonde você trabalha. Talvez você está passando por desprezo, por solidão, mas hoje Deus me trouxe para encorajar você, para dizer: não vai ter festa, não vai ter mudança, enquanto não reconhecerem quem você é em Cristo, enquanto não reconhecer a unção profética que você carrega. Davi chega. Quando Davi chega a Samuel, ele não tem dúvida, ele unge Davi, o futuro rei de Israel. Davi é lindo. Davi me ensina muito, porque Davi, ele não se empolga com aquela unção. Davi, ele volta para o mesmo lugar, cuidar das poucas ovelhas do pai. Você precisa ter cuidado com aquilo que Deus escolheu você para fazer. Quantos têm se perdido no meio do caminho, porque tem dito assim: eu tenho uma unção e eu vou abrir o meu ministério. Saem rebeliados, tomando atitudes erradas e precipitadas. Não é porque Deus te ungiu hoje que o que Ele vai fazer vai ser para hoje. Você precisa esperar o tempo de Deus se mover para que você venha executar. Davi entendeu que tinha o tempo para ele ser rei, então ele voltou para o mesmo lugar, cuidar das poucas ovelhas do pai. Enquanto eu falo isso, eu queria pedir para essa moça de vestido ferrugem: fique de pé um pouco. Desde o momento em que cheguei no altar, eu estou incomodada, e o Eterno diz assim: se for falar de desprezo, ela sabe o que é desprezo. E Deus está dizendo: eu estou entrando hoje numa situação da tua vida secular. Lecamba, elemanda, subiande serra. Sou eu, Deus, que sou dono do ouro e sou dono da prata. Eu vi quando te enganaram na área financeira, e hoje eu venho especificamente para dizer: nessa peleja, eu, teu Deus, vou te dar uma unção específica, e você vai dar a volta por cima, e vão reconhecer quem você é em mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se é para Jesus, aplaude também da glória. Se é para Jesus, também dá aleluia. Deixa a glória de Deus movimentar esse lugar. Davi está cuidando das ovelhas. Pasto é lugar de treinamento.
Diga assim: pasto é lugar de treinamento. Ninguém gosta de passar pelo pasto. Eu não gosto, mas foi necessário eu passar. É no pasto que a gente aprende o lugar certo de chorar. É no pasto que nós aprendemos o lugar certo de nos silenciar. É no pasto que nós aprendemos a maneira como nós devemos se portar. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta. Eu não sei qual é o passo que você está vivendo, mas fique feliz, porque quando Deus nos prova, Ele está dizendo: eu te amo, e eu só provo quem eu vou dizer, Deus só prova quem Ele. Quanto mais provado você é, mais. Essa prova não é para a tua vergonha. Essa prova é Deus dizendo: eu te amo. Essa prova é Deus dizendo: eu estou te lapidando para você vencer, para você derrubar os gigantes que tem na vida. Davi está trabalhando, e ali naquele pasto ele está aprendendo a ter equilíbrio, porque Davi está cuidando de ovelhas, e para cuidar de ovelhas precisa ter equilíbrio. Para com esse negócio de que você é líder, mas você não aguenta desaforo. Você é líder, mas não leva nada para casa, não. Então você não tem equilíbrio, porque o bom líder, ele é equilibrado. O bom líder, ele não toma a afronta para si mesmo. Ele sabe que tudo que acontece na vida dele é um adestramento, um ensinamento para ele derrubar esses gigantes. Davi está lá. Eu penso assim, que no calor, Davi está com a lâmina na mão. Davi está depilando aquelas ovelhas para que a lã não se torne pesada no tempo do inverno. E no tempo do verão, Davi está escovando aquelas ovelhas. É por isso que a Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas nada é eterno. A sua luta não é eterna, a sua dor não é eterna, até mesmo os momentos de alegria não são eternos, porque o nosso Deus, ele é Deus de estações. Levanta a mão para o alto, porque eu quero declarar para a tua vida: o tempo de dor está acabando, vem vindo um novo tempo chegando para você. Não, o tempo em que a lã está com carrapichos, com carrapatos, Deus está dizendo: eu estou levantando Davi, homens e mulheres comprometidos para depilar, para tirar a sujeira que está encobertando a glória de Deus sobre a tua vida. Eu vou trazer descanso, eu vou trazer leveza, eu vou trazer paz para dentro de você, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo. Davi está ocupado. Os irmãos de Davi, que já têm títulos, eles vão para a guerra. Você pode ficar de pé um pouco, mocinha de blusa preta? Isso. Relemai que súbia, Elibiou de Quideresse. Os irmãos de Davi, eles estão guerreando, mas eles estão perdendo, porque eles estão com medo. Eles estão querendo lutar com a força do próprio braço. E Golias está usando uma arma terrível, que é a arma da língua. Eu estou vendo pessoas falar de você pela costa. Relemando que renesse a nirefobia. E há momentos que você olha e diz: Deus, eu não acredito que eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Lamande, Kira. O Eterno está dizendo: eu permiti que o fofoqueiro começasse a falar do teu nome, porque eu tenho um tempo de exaltação para você ainda esse ano. Alamanda que fúbia sai que libiácia. É esse ano que eu vou te honrar diante da tua família. É esse ano que eu vou honrar você dentro do espaço daquela casa. Não deixe que fale, deixe que diga o que pensam. Eu, Deus, vou mostrar quem você é, diz o Senhor dos Exércitos. Há um tempo, aqueles homens estão perdidos, porque eles estão focados na língua de Golias. Para de preocupar com o fofoqueiro. Para de se preocupar com aqueles que estão falando de você. Eu acho que eu vou dar conta. Falei, não sei se eu vou dar conta de segurar tudo hoje. Golias, ele aparece no topo e ele olha para os soldados de Saul. E eu creio que quando ele olha para aquele exército, quando ele abre a boca, ele diz assim: tem um homem, um único homem, que possa lutar comigo, e se vencer, nós os filisteus nos tornaremos escravos do povo israelita. Aquele povo está sendo dominado pelo medo,
Porque eles estão olhando a altura do problema e está esquecendo de olhar a grandeza de Deus. Você precisa parar de olhar a altura do teu problema e começar a olhar a grandeza de Deus. O seu problema não é maior do que Deus. Haveria alguma coisa que Deus não pudesse fazer em seu favor? Deus não colocaria você na guerra. Deus não daria liberdade para Golias te afrontar, se ele já não tivesse preparado uma grande vitória em teu favor. Eu saí do meu lugar só por causa do Senhor. O senhor fica de pé, de blusa azul. Relemande sirra. Elebiando chica naia sube a deli refácia. Eu vejo Deus mudando o decreto por tua causa. O Eterno está dizendo: eu já assinei os papéis. Enquanto tu está olhando e dizendo: Senhor, parece que tudo está travado. A data que Deus me dá é 2020, que tu vem lutando com documentações. Deus está dizendo: eu estou pondo carimbo. Não é o médico que deu a última palavra. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. Ele vai a saia, chove, a síria e a serra. Golias, ele está usando de zombaria. Golias está pegando a mente fraca. Quando nós decidimos servir a Deus, nós temos que pedir para que Deus venha dominar a nossa mente. Não, porque se nós tivermos a mente fraca, nós não vamos conseguir viver os propósitos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu devo ter contado aqui, há alguns anos atrás, alguém da minha cidade chegou até mim e disse assim: ô pastora, a senhora não quer ser vereadora, quer ser candidata a vereadora na cidade? Eu olhei para mim, para a minha dificuldade, para as dores que eu estava passando, e eu quero dizer algo para você: Deus não está preocupado se você está sofrendo, não. Ele quer saber como você está lidando com a sua dor. Não, você tem duas situações: está doendo, mas eu estou de pé; está doendo, mas eu estou adorando; está doendo, mas eu estou disposto. Não, a maneira como você vai reagir diante da prova só depende de você. Isso aí não é Deus quem vai fazer por você. Eu estava passando por dores e me vem aquela convocação: não quer sair candidata? Eu falei assim: não, não quero. Ele falou: não, mas não é para você ser vereadora, é só para encher uma cota, porque você é preta, pobre, feia, careca, ninguém vota em você. Eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e chorei. O gigante do vitimismo e da autopiedade quis me derrubar naquela noite. Eu chorava e dizia: Deus, eu não precisava ouvir isso. E Deus disse assim: lava esse rosto, levanta e se alista para a guerra. Eu levantei e saí candidata a vereadora. No dia da eleição, enquanto muitos estavam zombando daquela mulher preta, pobre, careca, Deus estava escrevendo o meu nome na urna. Eu estou e sou a primeira mulher cristã que ocupa uma cadeira no legislativo da minha cidade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não importa o que Golias fala, o que importa é o que Deus dita. Golias pode dizer que você é, mas Deus não diz o que você é. Ele prova quem você é. Ah, levanta a mão para adorar o Senhor. Bispo Juliano, ele é que sube, a nasce. Ele manda que reneia show delícia. Enquanto eu estou me locomovendo de um lado para o outro e cansada, porque o senhor sabe que hoje eu tive uma guerra física, o meu Deus diz assim: diga a ele que eu estou movendo aquela transportadora. Eu vejo um ônibus escrito missão, encorajamento. Alemã sube a deck é fácil. E Deus diz: é o primeiro. Não estou dando van, porque tu disse: Senhor, será que não é um passo muito grande agora? Deus está dizendo: eu já coloquei esse alto na tua mão. Não tenha medo, compre adesiva e faz esse evangelismo que está no teu coração, diz o Senhor dos exércitos. Golias estava dizendo: vocês israelitas são incapazes, vocês são fracos. O povo israelita ouvindo, porque não estava com os ouvidos em Deus. Diga: eu preciso ter os meus ouvidos em Deus. Os israelitas estavam se sentindo realmente fracos. A Bíblia diz que o próprio Saul, que é líder, que é
o comandante, o general daquela guerra, que tem farda, que tem status. Até mesmo Saul, quando Golias se levanta, ele treme e recua. Ops, que negócio é esse? Que na hora de mostrar a sua identidade, quem você é em Cristo, você recua, você tem medo. Vão me engolir vivo. Não consegue porque você tem cheiro de sangue, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Ah, que bom que você começou a arrumar o cabelo, porque eu estava pensando como que eu ia falar de você, e eu espero que você não esteja distraída. Fica de pé, querida. Relibiande súbia, redibiasse que renesse. Quem tem medo não chega em lugar nenhum. Quem tem medo fica paralisado, porque o medo, uma das funções do medo, é não nos permitir sair do lugar. Hoje Deus está mandando eu te dizer da seguinte forma: eu estou visitando o teu coração e estou arrancando medo pela raiz. Alamande si requemolde, relibiande serra. É porque tu diz assim: Deus, eu sei o que é perder, eu sei o que é ser zombada, eu sei, Deus está dizendo, eu sei o que é dar virada numa vida. Eu estou tirando do teu coração todo medo. Vai à luta, porque a vitória é tua, diz o Senhor dos Exércitos. Golias usa o que todo fraco usa. Diga: o fraco só sabe usar a língua. Você quer conhecer uma pessoa fraca? Converse com ela. A pessoa fraca, ela não tem assunto de progresso, ela não tem assunto de projetos, ela só sabe falar dos outros, só sabe falar da vida do próximo. E quando você levantar, da próxima vida que ele vai falar é a sua. Cuidado das mesas que você assenta, cuidado dos lugares que você faz aliança. Por incrível que pareça, espero que você entenda o que eu estou dizendo. Eu só procuro sentar em lugares onde as pessoas são melhores do que eu, onde as pessoas me fazem sentir prontas para viver aquilo que Deus tem para mim. Porque até se eu não tivesse assentado nesse nível, eu não estaria na missão encorajamento. Porque quando eu olho para mim, eu sei o quanto eu sou pequena, mas eu também sei que o Deus que me colocou nesse altar é grande. Eu também sei que o Deus que me trouxe aqui, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é especialista em pegar coisas pequenas e colocar em lugares. Davi está onde? Davi está ocupado, porque quem tem unção para matar gigante está sempre ocupado.